Olá, seja bem-vindo ao canal da Casa de Factoring. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre controle de caixa. Você sabe se o seu dia foi positivo ou negativo? Acompanhe o vídeo. Se você gostaria de descobrir como é possível aliviar o seu fluxo de caixa e melhorar o seu capital de giro sem depender de empréstimos bancários a juros altíssimos, clique no link na descrição desse vídeo e faça o download gratuito do nosso e-book. O controle de caixa é uma rotina administrativo-financeira onde são registradas todas as movimentações de entradas e saídas realizadas pela sua empresa diariamente. É mais simples do que controlar o fluxo de caixa completo da empresa e funciona mais como uma ferramenta de controle simples do caixa no dia a dia da empresa, onde você consegue ver rapidamente a situação atual do caixa. No fluxo de caixa, é possível analisar toda a saúde da empresa, enquanto que no controle de caixa apenas são registradas as entradas e saídas diárias, auxiliando na gestão financeira do dia a dia. Como registrar o controle de caixa? Seja em documento físico ou em planilhas online, na primeira linha do livro de caixa deve obrigatoriamente constar o saldo anterior. Quando se inicia um novo mês, esse saldo deve ser lançado como o último dia do mês anterior. A seguir, registre as entradas e saídas, juntamente com os dados das movimentações, como data de lançamento. Na primeira coluna, deve constar a data do ocorrido, sendo a entrada ou saída. Descrição breve do lançamento. O histórico é uma breve descrição sobre o fato ocorrido e aparece na segunda coluna do livro caixa. Exemplo: o pagamento de um fornecedor num determinado dia pode ser preenchido como pagamento de boleto referente ao fornecedor A. Entradas ou créditos. Tudo o que se refere a recebimentos deve constar nesse item. Saídas ou débitos. Tudo o que se refere a pagamentos deve constar nesse item. Saldo. A última coluna do livro caixa deve conter o saldo restante pós-operações do último dia. Para se obter o resultado, é preciso somar o saldo restante no dia anterior com as entradas e subtrair as saídas. Existem livros caixa que apresentam apenas duas colunas referente a entradas e saídas, e o item saldo encontra-se numa linha específica no final dos lançamentos. É muito importante registrar as movimentações financeiras conforme elas forem acontecendo diariamente, para que você consiga acompanhar a situação atual do seu caixa e o seu saldo em tempo real. Registrando da forma correta, você consegue visualizar alguns indicadores importantes da sua empresa, como seu lucro ou prejuízo. O controle de caixa pode ser usado por qualquer tipo de empresa, mas no geral o uso é facultativo. No entanto, de acordo com a Lei 9.317 de 1996, as empresas optantes pelo Simples Nacional estão obrigadas a registrarem o livro caixa, considerando todas as orientações e formalidades contidas na referida lei. Erros comuns na escrituração do controle de caixa. A correta escrituração é fundamental para que os dados constantes no controle de caixa sejam confiáveis, evitando uma análise distorcida dos fatos. Os principais erros ocorridos no registro das informações são eles: registro incompleto de entradas e saídas. Parece óbvio, mas não categorizar as movimentações financeiras pode dar uma dor de cabeça lá na frente. Imagine que você tem uma confeitaria bem conceituada que vende diversos doces e salgados. Ao fazer uma venda de uma coxinha, você registra a entrada no caixa chamada um salgado. Depois, você fez a venda de um bolo de nozes e registrou um bolo confeitado. Será que registrando dessa forma, você conseguiria identificar no final do mês qual é o sabor de bolo e qual é o tipo de salgado que mais teve saída para projetar seu orçamento empresarial?
Com certeza você não saberá responder a essa pergunta. Não fazer o acompanhamento diário. Registrar o controle de caixa de forma manual ou com um software avançado, de nada irá adiantar se os registros não forem realizados diariamente. Do contrário, como saber o panorama real da saúde financeira do negócio? Não são raras as vezes que uma compra é realizada sem o registro de saída. O deixar para depois é muito normal de acontecer, especialmente por causa das atribulações do dia a dia, mas isso deve ser evitado. O acompanhamento diário é essencial para evitar que surpresas desagradáveis aconteçam. Se o controle de caixa for analisado somente no fechamento, você poderá se deparar com situações que fujam do controle, tomando grandes proporções. Registrar lançamentos que não ocorreram. Esse problema é muito frequente de ocorrer, porque existe uma diferença entre visão de caixa e visão de competência. A visão de competência apresenta os registros dos eventos nas datas em que ocorreram. A contabilidade define o regime de competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador, ou seja, na data do documento, não importando quando vai ser pago ou recebido. A visão de caixa considera o registro dos documentos na data de pagamento ou recebimento, como se fosse uma conta bancária. O departamento financeiro utiliza o regime de caixa para contabilizar as receitas, custos, despesas e investimentos dentro do mês, onde foram pagos ou recebidos efetivamente. Este foi o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre controle de caixa, deixe abaixo nos comentários que responderemos em breve. Um grande abraço e até o próximo vídeo.